A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. Aqui quem vos fala é o presbítero Paulo Francisco da Silva, congrego na Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, igreja situada na quadra 207, Santa Maria Sul, Distrito Federal, igreja dirigida pela pastora Terezinha. No capítulo 1 do livro de Neemias fomos conduzidos a apreciar alguns aspectos pessoais, inclusive o caráter de um líder. Também refletimos sobre a importância do relacionamento com Deus e o poder da oração. Nós vimos que Neemias era um líder nato e capacitado por Deus para a boa obra. Já no capítulo 2 do livro de Neemias, vamos falar da negociação e nomeação de Neemias para a reconstrução e restauração dos muros da cidade santa Jerusalém. Vamos agora para a leitura do capítulo 2, versículo por versículo. No versículo 1 do capítulo 2, no mês de Nissan, irmãos, o mês de Nissan estava compreendido entre o mês de março e abril, pelo calendário judaico. No ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu tomei para oferecer-lhe e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. 4 meses se passaram. Durante esse período, além de orar e jejuar, Neemias refletiu muito sobre a situação caótica dos judeus em Jerusalém e sobre a própria cidade. As possibilidades, prováveis consequências, desafios e riscos de deixar sua zona de conforto e assumir pessoalmente a liderança da restauração de Jerusalém foram itens pensados e repensados inúmeras vezes por Neemias. No versículo 2, o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não está doente, tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Um servo que costumava ser bem-humorado e alegre se apresenta diferente e intriga o rei. Para a função do copeiro que Neemias ocupava, não era bom sinal a expressão de tristeza do seu rosto. Neemias temeu, pois está diante do rei, o seu semblante teria que ser sempre alegre, não importavam os seus problemas. O rei perguntou: por que está triste o teu coração? Agora o grande dia de dar início à execução do seu plano havia chegado. Um misto de abatimento e ansiedade tomou conta do seu ser, o que não passou despercebido aos olhos do rei. No versículo 3, eu lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não está triste o meu rosto, se a cidade onde os sepulcros dos meus pais está assolado e tem as portas consumidas pelo fogo? Nesse momento tão crítico, Neemias precisava de muita habilidade na comunicação e muito tato para ser bem-sucedido diante do rei. Ele conhecia as tradições daquele povo e sabia a importância e respeito que dão aos seus antepassados. Por conhecer seus valores e crenças, seus hábitos e costumes, assim ele se explica relacionando a causa da sua tristeza a certa reverência ao túmulo e à cidade dos seus antepassados. No versículo 4, disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. O que me pedes agora? Essa foi a pergunta do rei. Olha aqui, irmãos, é interessante, né? Ela dá a entender que Neemias eventualmente pedia algo ao rei. Por outro lado, indica que Neemias tinha comportamento diferente quando ia pedir algo. Assim, o comportamento que ele estava apresentando naquele momento denunciava que havia uma petição por trás daqueles olhos. Naquela hora, ele só teve um tempo de passar em pensamento uma mensagem de socorro para Deus, pois tinha que apresentar suas demandas ao rei. Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei, versículo 5, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar
a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Se é de agrado do rei, e se seu servo acha mercê em tua presença. Percebam, irmãos, a sabedoria desse líder. Mais uma vez, a autoridade e vontade do rei são reconhecidas, respeitadas e destacadas, se é do agrado do rei. Neemias cita agora o local para onde quer ser enviado, Judá. Finalmente, ele resume em uma palavra ao que irá fazer lá: reedificar os muros da cidade de Jerusalém. No versículo 6, então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo, estando a rainha sentada junto dele. É interessante que o texto cita a presença da rainha. Para Neemias, isso poderia ser favorável ou desfavorável, dependendo da sua posição a favor ou contra o pedido do rei. De fato, não sabemos se ela interferiu ou não na decisão do rei. Para o rei, a perda que o rei teria com a ausência de tão importante servo seria grande. Daí a sua preocupação com a duração da ausência. Sabemos que Neemias ficou 12 anos em Jerusalém. Isso é comprovado em Neemias capítulo 5, versículo 14. Desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu e nem meus irmãos comemos o pão do governador. Entretanto, irmãos, não podemos afirmar que o certo prazo referido por ele naquele momento tenha sido exatamente esses 12 anos. É um prazo longo demais, o que poderia ter reduzido suas chances de liberação pelo rei. Já no versículo 7, e ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E ele continua também no versículo 8. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus estava comigo. Vejamos aqui, irmãos. Neemias era sábio e habilidoso, e ele agia por etapas. Tendo obtido o favor do rei para o seu plano, ele se sentiu encorajado a fazer outros pedidos. É interessante notar que, enquanto estava na presença do rei lá em Suzã, ele procurou garantir instrumentos de apoio à sua missão e captar o máximo de recursos do poder central, que era o rei, e o seu poder, para a realização do seu projeto. No versículo 9, então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Concluída a negociação com o rei, a partir do versículo 9 do capítulo 2 de Neemias, Neemias, agindo como nomeado do rei para a restauração de Jerusalém, com a autoridade conferida pelo rei e usando de sua facilidade de trânsito nos escalões superiores, ele se dirigiu aos governantes para comunicar as ordens do rei. Nós vemos, irmãos, que quanto a articulação é bem feita e a mão de Deus está conduzindo todas as coisas, consegue-se até escolta oficial do exército e cavaleiros. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 10, disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Irmãos, nem todos os ventos sopram a favor de Neemias. Aparecem em cena pela primeira vez os protagonistas da oposição ao bem-estar dos judeus. Sambalate, que tem por significado a deusa lua da vida, era originário de Horonaim, uma cidade samaritana, daí ser denominado de Horonita.
Tobias, que tem por significado Jeová é Deus, era amonita. Os amonitas eram descendentes do segundo filho de Ló, com a sua filha mais nova, Amon. Por isso, a descendência de Amonita, enquanto os moabitas eram descendentes do primeiro filho de Ló, com sua filha primogênita, Moabe. Por isso, os moabitas. Portanto, ambos Amon e Moabe foram fruto de incesto. Está no livro de Gênesis, capítulo 19, do 36 até o 38. E ambos os povos que deles descenderam foram grandes inimigos dos israelitas. Está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Ambos, Sambalate e Tobias, eram personalidades influentes que se opunham a Neemias. Ao longo da execução da obra, esses atores do mal entraram em cena várias vezes num crescente de oposição. Após a viagem de aproximadamente 1.450 quilômetros, que durou cerca de 2 meses sob as mais adversas condições, acompanhado por uma escolta armada, Neemias chega a Jerusalém. Durante 3 dias, enquanto descansava, fazia o exame da situação e completava o seu planejamento e seu primeiro projeto. A partir do versículo 11, veremos que Neemias vai assumir o comando e terá primeiras ações e reações. Daí ele começa o projeto prioritário. O projeto prioritário do líder Neemias é exatamente a reconstrução dos muros. A cidade de Jerusalém estava destruída, as pessoas viviam em grande miséria, havia muita coisa para ser feita. Por que então este projeto era tão importante e deveria ser priorizado? A reconstrução dos muros era uma questão básica de segurança nacional. Assim concordaremos com ele, que se tratava de uma questão básica de segurança, portanto prioritária. Sem os muros, a cidade não teria como resistir às invasões dos povos inimigos ou bandidos oportunistas. Uma das evidências da importância desse projeto é a insistente investida dos opositores Sambalate e Tobias. Então, a partir dos versículos 12 até 16, Neemias foi ver a situação, ou seja, avaliar a situação da cidade e como começar a obra. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 12 até o 16. No versículo 12 diz assim a palavra do Senhor: Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Versículo 13. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Versículo 14. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passar o animal que eu montava. No versículo 15. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Versículo 16. Não sabia os magistrados onde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados e nem aos mais que faziam a obra. Quando Neemias estava no palácio, ouviu e se inteirou bastante sobre a situação de Jerusalém no encontro com seu irmão Anani e com outros de Judá. Neemias capítulo 1, versículo 2 e 3. Veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro estão em grande miséria e desprezo,
e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. Já no capítulo 1, versículo 4, e sucedeu que eu, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A situação de Neemias é bastante delicada. Ele chega a Jerusalém como um estranho, alguém de fora daquele contexto, para exercer ali autoridade e liderar pessoas a um projeto. O caminho trilhado por Neemias é conhecer a área a partir do máximo de informações que se puder conseguir e sem chamar atenção, quase que de forma invisível, circular por ela e examinar muito bem o local, a situação, antes de apresentar sua proposta de trabalho para o seu povo. O versículo 16 nos dá conta da existência de uma liderança em Jerusalém. Havia ali magistrados, sacerdotes, nobres e os demais judeus. Então a missão para Neemias era um pouco complicada, porque já havia uma liderança em Jerusalém. Nos versículos 17 e 18, o compartilhamento da visão. Terminada a tarefa de examinar a situação de Jerusalém, era chegada a hora de revelar seus planos e sua missão ali. A forma como Neemias conduz esse momento também é muito instrutivo e orientativo. Vejamos o que ele fez. Primeiramente, ele optou por reunir a todos, magistrados, sacerdotes, nobres e os demais judeus, e diretamente e de viva voz, conclamá-los a participar de um grande projeto que era de interesse de todos. O segundo a ser analisado é o conteúdo da fala de Neemias. Ele sabia que a oportunidade de conquistar o apoio de todos era a única e não admitia falhas. Tentativas de reconstrução anteriores foram frustradas e geravam más recordações. Então ele estrutura sua fala baseada nos seguintes argumentos. Neemias estava inconformado com a miséria pessoal e urbana em Jerusalém. No versículo 17, então lhe disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. O desafio de Neemias foi lançado com um tom de apelo ao amor próprio e ao sentimento patriótico. Era de que eles não se conformassem e não se rendessem ao estado de miséria em que estava vivendo. No versículo 18, Neemias fala a respeito do respaldo de Deus e do rei. E lhe diz: e lhes declarei como a boa mão de Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos, edifiquemos, e fortalecer as mãos para a boa obra. Apresentado o desafio, era importante provar que este era plenamente viável e tinham condições de realizar, porque a boa mão do Senhor estará conosco. Era preciso mostrar-lhes que as condições eram plenamente favoráveis e que o momento de agir era agora. E quais foram os argumentos de Neemias? 2. O respaldo do rei e o respaldo divino. Que outros argumentos poderiam produzir maior confiança e motivação do que estes? O versículo 18 diz que Neemias declarou-lhes as evidências desse respaldo, o de Deus, que é divino, e do rei. Naturalmente que ele mencionou a sua liberação pelo rei e a aceitação do rei aos seus pedidos como um verdadeiro milagre de Deus. Até aqui a mão do Senhor esteve comigo. Neemias também mencionou todo o apoio legal e material recebido da parte do rei, carta para os governadores,
querem uma licença de trânsito, carta para o guarda das matas, fornecimento de material, madeira principalmente, e uma escolta real, né? Soldados do exército e cavalaria. Depois de tudo isso, a resposta do povo não poderia ser diferente. Aceitar o desafio e se fortaleceram para a obra. Disponhamos-nos e edifiquemos. Já no versículo 19 e 20, vem a segunda reação dos opositores. Versículo 19. Porém, Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito e nem memorial em Jerusalém. Neemias não se deixou intimidar e nem teve qualquer preocupação em dar explicações aos opositores. Os seus colaboradores já estavam bem informados de tudo e isso é o que bastava. Ele foi bem claro e objetivo na sua resposta. Essa obra é de Deus e Ele nos fará prosperar. Nós estamos a serviço de Deus e faremos a obra. Vocês não têm parte nesse projeto. Irmãos, os inimigos de Cristo, o nosso adversário, o diabo, não pode nos atrapalhar de fazer a obra de Deus. Temos que ser igual Neemias. Essa obra de Deus, Ele nos fará prosperar. Nós estamos a serviço de Deus e fazemos e faremos a obra. E o diabo não tem parte nesse projeto, porque a obra é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.